definição de pensene, pensamento, sentimento e energia, muito provavelmente você já deve ter visto pelas bandas de cá. Pensamento, sentimento e energia. O pensene é um neologismo, uma palavra nova da conscienciologia. Agora, o que vem a ser um mega pensene trivocabular? É com essa questão que abrimos mais essa edição do Grafocons, um programa da TV Cognópolis que valoriza a literatura conscienciológica e os seus autores. E dessa vez, quem está conosco mais uma vez, melhor dizendo, é a minha amiga intermissivista Aline Niemeyer, que é exemplarista e que cursou muito bem a disciplina de expansão das ideias de ponta no planeta Terra. Sim, porque haja compromisso aí com o GESCOM, hein, Aline? Seja bem-vinda. Obrigada. Quanto elogio, Isabela. Obrigada aí pela participação, gratidão. E é trabalho, né? ProEx dá trabalho, já começando com Mega Pensene, e GESCOM também, né? Mega Pensene, o professor Valdo criou, né? Escreveu um tratado com mais de 12.000 Mega Pensenes, vejam só, né? Com mais de 200 formas de se fazer um Mega Pensene, que é uma frase síntese com 3 vocábulos, né? Ele pesquisou muito tempo, ele até comenta que ele tentou com 2 vocábulos, mas não dava, não era a forma mais assertiva. Com 3 era a forma mais completa, né, sintética, de se falar algo, de chegar a uma informação mais completa possível, né, avançada, com 3 vocábulos apenas. E ele, né, um grande estudioso, gênio, mega inteligente, né, por assim dizer, mega pesquisador, conseguiu ainda criar 200 formas, mais que isso, que tem um tratado Mega Pensenes trivocabulares, né, da Conscienciologia, para ajudar, auxiliar a gente a fazer mega pensenes. Aí eu fui nessa onda, né? Peguei uma carona um pouquinho, né? E fiz um livro fininho, né? Com 1.406 mega pensenes na linha da interassistencialidade. E como é que foi a aplicabilidade? Primeiro, as razões aí que te fizeram se debruçar por essa temática aí do mega pensene trivocabular, da interassistencialidade, e a possibilidade de você ser a cobaia desses mega pensenes. Quais as técnicas aí que você utilizou, enfim. Foi muito rico, porque assim, eu estava começando a escrever pensatas, né, gerais, e eu comecei a sintetizar várias coisas que eu estava aprendendo no dia a dia, ou seja, através das pessoas, de colóquios evolutivos, até escrevi um verbete sobre isso, de conversas evolutivas com amigos evolutivos, ou de livros também, que são nossos grandes amigos evolutivos também, né? E aí eu, além de analisar essas conversas, naturalmente, né, com motivação, sem nada assim, sem pensar a princípio em escrever uma GESCOM, eu ia registrando as sínteses daquelas conversas, sínteses de autopesquisa, e quando eu fui ver, eu estava fazendo mega pensenes, né? E aí eu falei assim, já estou com um bom número. E aí levei, na época, para o professor Valdo dar uma olhada, e ele falou assim, isso aí, continua. Deu uma olhada, levou para casa, deu algumas sugestões, fez algumas heterocríticas, e falou assim, vai firme, continua. Aí eu continuei. Na época, se não me engano, eu entreguei para ele dar uma olhada uns 200 ou 250 mega pensenes que eu ainda tinha. E aí eu comecei a perceber também que a maioria estava mais na linha da interassistência. Então eu pensei assim, eu vou dirigir então agora o foco para a interassistência. E dali também vieram outras coisas, né, Isabela? Eu comecei também a pensar assim, como é que eu posso usar o mega pensene para me ajudar no desassédio? Aí eu bolei a técnica da mega pensenidade interassistencial, que vem na introdução, no início do livro, antes dos 1.406 mega pensenes. Muito bom, Aline. E como é que faz o beabá para nós aí que a turma que esteja assistindo também, que queira se debruçar nessa temática do mega pensene trivocabular? Qual é o beabá? O que você indica? Você falou que, no seu caso, você se deparava com situações do cotidiano e fazia a devida adaptação. Mas seria isso, no caso, agora a gente está mantendo esse diálogo aqui no Grafocons. Nós faríamos um resumo desse diálogo
e dali tentaríamos tirar um mega pensene trivocabular? Como que isso funciona na prática? Então, assim, existem mega pensenes e mega pensenes, né? Inclusive, assim, isso acontece depois que a gente escreve uma GESCOM, né? Todo mundo vai ver você agora, né? Que depois que passa um tempo, você olha para uma página e fala assim, eu pensava assim, hoje eu tô, ainda bem, né? Evoluí, estou pensando, estou com uma visão mais ampla. Então, existem mega pensenes que na época eu pensava, achados, verdadeiros achados, estão completos, né? Mas, assim, isso faz parte. Hoje eu olho e falo assim, não, é um mega pensene que está regular, que está bom. E tem outros que eu vejo já foram achados, né? A ideia está mais completa, porque, assim, o mega pensene é um caminhar, né? É um caminhar, assim, de você fazer análise. No caso, eu falei que predominou muito a análise de situações, mas também de livros, eu li o mega pensenes, né? Eu assisti o curso do professor Valdo, como aluna, Mega Pensenes, né? Curso Mega Pensenes. E é algo que no início pode até parecer simples, mas não é tão simples assim, sabe? É bem mais complexo, porque assim, você dá o seu melhor para ter uma síntese máxima, embora paradoxalmente ela esteja com 3 vocábulos, mas uma síntese máxima de 10. Então, a primeira coisa, assim, que eu deixo, sou muito aberta nesse sentido, é estar aberta à imaginação. Mas depois da imaginação, você tem que dirigir essas ideias para um foco, né? Então, qual é o foco? Quando, inclusive, assim, eu coloquei que o foco que eu queria mais era dentro da interassistência, né, dessa especialidade, embora, se a gente quiser, também a gente faz tudologia, né? Tudo, né, pode ter a ver com interassistência, mas eu fui mais dentro desse foco, até com a própria palavra em si, ou palavras mais sinônimas, né, de interassistência, ficou mais refinado, né? Os mega pensantes ficaram mais refinados. Então, assim, dá trabalho, óbvio, né? Mas, assim, são momentos diferentes. Então, assim, tem gente que às vezes tem uma grande ideia, mas se a grande ideia não for colocada em ação, não for colocada para você entender assim, o que essa grande ideia tem a ver com a minha vivência, né? O que essa grande ideia tem a ver com o meu universo, né? O de experiência, vai dar um outro mega pensene, porque às vezes um mega pensene que existem também no meu livro, que, por exemplo, eu não sou Consegue-se Livre, mas eu posso escrever um mega pensene sobre Consegue-se Livre, né? De acordo com o que eu estudo de Consegue-se Livre, mas assim, é diferente de um que eu tenha tido vivência, né? Então ali é um extrapolacionismo. Eu fiz um Consegue-se Livre porque eu até quero alcançar né, essa condição um dia. Então, assim, existem diferentes tipos de mega pensenes, diferentes momentos ali eu vejo quando eu olho, né, a interação que eu tenho, né, escritora ali com um livro, eu vejo aquele foi o momento. Tem um que eu lembro de uma conversa com uma amiga, que eu saí de lá um mega pensene assim, super simples, que a gente estava falando de ProEx, e ela em dúvida qual a linha dela, qual IC ela queria. Eu falei assim, onde você ajuda mais? Aí eu fiz um mega pensene simples, onde ajudo mais? Questionando, né? Nem todos são questionamento. Mas assim, por quê? Porque embora seja uma pergunta simples, um questionamento a princípio que pareça simples, ele é muito importante para a gente. Ele nos guia. Onde você ajuda mais? Onde você tem mais experiência para ajudar naquele contexto, naquele momento, porque também com o tempo a gente está evoluindo, as coisas vão mudando, né? E naturalmente nós vamos nos aperfeiçoando, o que é muito bom, né? Então, assim, nesse sentido, assim, não dá para eu dizer assim, existe só uma receita, mas a primeira, assim, esteja aberta às ideias, primeiro vem a imaginação, para depois você dirigir, discernir essas ideias e aí colocar no confort do mega pensene. Né? Aí vem você colocar a escrita em si, né? Materializar a escrita em si. Mas antes, no meio do caminho, tem a ação, tem o trabalho. Senão as ideias são, às vezes, muito bacanas, mas ficaram. Né? Como acho que todos nós, né, temos, às vezes, ideias que, de repente, a gente esquece de registrar e no outro dia, poxa, qual foi a ideia? Se eu elaborasse naquele dia que ela estava fresquinha, ia ser diferente? Comigo, sempre também é uma oportunidade também, quando você capta a ideia, tentar elaborar no mesmo dia, aprofundá-la, analisá-la, né? Porque todo mega pensene
posso dizer assim, né? Antes, quer dizer, todo Mega Pensene, né? Bem elaborado. Antes tem uma fase de análise profunda, é o ideal, né? E aí tem várias formas que a gente também vai flexibilizando, né? Para colocar aquela ideia, porque não é só para estruturar uma organização que o professor Valdo colocou ali, né? De dicas para a gente, de métodos para nos ajudar a fazer Mega Pensene, mas eu vejo também para flexibilizar, porque tem ideias que se você colocar um verbo começando, ela vai dar mais aquele impacto. Tem outras que se você repetir a palavra, né, também vai dar outro impacto. Então tem maneiras diferentes de você comunicar, né? A E Aline compartilhou maneiras, com... eu acho que é uma maneira muito sofisticada, até simples, mas ao mesmo tempo sofisticada de você falar, porque você vai... As palavras são importantes, mas é o que ele comentou uma vez no curso, né, no curso que ele deu. Para mim, mais de 3 palavras, ele jogou essa provocação também, uma provocação. Mais de 3 palavras numa frase já é algo prolixo, né? Como se assim, ó, cada vez mais, né, é a proximidade que o Mega Pensene tem com consciência, né? É fora de série. A Aline há pouco comentou conosco mais um neologismo, mais uma palavra nova da Conscienciologia, que é o confort, que é a soma do conteúdo mais a forma. E talvez, Aline, o Mega Pensene trivocabular mexa tanto a elaboração, a produção desses Mega Pensenes, mexam tanto com a nossa capacidade cognitiva pela exigência da síntese. Não só o caso do Mega Pensene, trivocabular, mas a própria proposta de um verbete ou de outras temáticas, outras formas aí da escrita conscienciológica, que se a gente espremer, sai, vez ou outra, até um tratado, não digo nem um livro. Tamanha riqueza e a capacidade de síntese. E lembrando também, outro dia eu me deparei com um verbete, agora eu não vou lembrar o nome, mas em que o professor Pedro Fernandes comenta sobre o próprio reurbanizador, né? O serenão reurbanizador. Da capacidade de trabalhar com pouco para fazer muita coisa. De como a nossa capacidade de síntese está intimamente relacionada à evolução. E você conseguiria passar para nós um pouco dessa tua experiência, do que essa capacidade de síntese trouxe na tua vida, no teu dia a dia, na sua autopesquisa? Então, assim, você me fez lembrar também uma coisa que eu, antes de responder, né, isso que você comentou do professor Pedro, me fez lembrar que se a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando uma consciência, digamos assim, mais sintética. Porque chega a consciência livre, ela já nem precisa mais do soma, né? E assim, a gente passa, quanto mais for evoluindo, passa pela segunda de soma, e vai, tem consciência, né? Então, assim, é uma redução paradoxalmente que é complexa, porque você também vai ampliar seu universo de assistência. Mas você começa a se manifestar com sexo livre, já não precisa mais do soma, né? Eu faço essa analogia porque aí a gente vai ampliando a nossa visão. Uma coisa que me ajudou muito o Mega Pensene, várias coisas, né? Eu vou tentar colocar algumas aí, né? Seguinte, uma delas foi que assim, eu tinha uma confusão mental, que isso a técnica da Mega Pensenidade interassistencial me ajudou, porque às vezes eu ficava remoendo um assunto, achando que eu estivesse aprofundando naquele assunto. Quando, na verdade, eu estava assim, saindo daquele ponto e voltando para o mesmo ponto. Uma circularidade não saudável, né? O Mega Pensene, quando você analisa a situação, e aí eu comecei a sintetizar a situação e ampliar aquela visão, entender que uma coisa é remoer, outra coisa é expandir, aquele pensene, ele não fica igual a círculo, voltando naquela mesma situação que te assedia. Ele cria uma espiral. Você vai expandindo e vai desassediando. Então, é diferente, né? Por isso que eu fiz questão de fazer essa técnica. Foi uma das vivências que eu tive ao fazer Mega Pensene, né? E até evocando Mega Pensenes para me ajudar, para aquela síntese ficar prática comigo no dia a dia. Não ficar só eu ler, que bacana, mas ela está se tornando prática para mim no dia a dia. Então, assim, aquela coisa de remoer, né? Que às vezes a pessoa tem mecanismos, na psicologia se chama até de racionalizar, né? Então você remoe, pensa que está pensando naquilo com profundidade, mas não está te fazendo expandir, está te fazendo ficar naquele mesmo ponto e, na verdade, alimentando um assédio.
né? Então, aquilo, e às vezes a gente pensa assim, não, mas isso é fácil de detectar, mas às vezes aquilo vem sutil, porque a gente é muito inteligente, né? Para dar nos enganar também, às vezes, e ficar nesse pensamento circular. Então, assim, o Mega Pensene, por te fazer ter que analisar aquele assunto e transformar numa síntese, ele reduz essa circulação e ele amplia para você ir para outras associações de ideia. Aí era fantástico você ampliar, falou assim, tinha momentos que falou assim, nossa, acho que a minha cabeça mudou naquele momento que eu estava fazendo, mas isso é ampliação de ideias, né, que você está com foco no mental soma, né? E aí você sai da visão pequena, né? Então, o Mega Pensene, assim, é uma grande ferramenta de cosmovisão. Isso me ajudou muito. Você teria como selecionar pelo menos aí 2 Mega Pensenes trivocabulários da interassistencialidade? Sim, ó, alguns eu sei de cor, né? Mas eu posso ler aqui também. Ó. Quer dizer, para todos você tira o chapéu, mas isso, veja aquele que realmente você queira se aprofundar. Sem neologismo, ó, tem o abertismo, expansão interassistencial. Né? A gente pode falar que a pessoa é aberta, tem abertismo, mas se aquilo não for com foco na interassistência, evolutivamente falando, né, para os intermissivistas, para todas as consciências que queiram evoluir, né, a interassistência é o motor, né, de diversas formas. Então, assim, o abertismo ele focado na expansão da interassistência. Então, eu acho que esse é muito importante também. Eu gosto muito desse. Outros, né? Outro, assim, um que eu questiono, retribuo aportes recebidos, né? Então, excelente. Nós temos retribuídos aportes recebidos. É simples, mas na prática, né? Isso que parece simples, 3 palavras, retribuo. Você tem retribuído aportes que você recebe? Né? Autoassédio, obnubilação mental. Você fica obnubilado. É isso que eu, né, falei, do círculo. Quando você está no autoassédio. Então, não é círculo. Circulou com o pensamento, calma. Epa, estou no mesmo ponto. Né? Isso eu não estou aprofundando. Eu estou voltando para aquele mesmo ponto. É espiral. Vamos fazer novas associações de ideia daquilo? Vamos ver, né? Autocrítica, heterocrítica, né? Por isso que expande. Autocognição muda vidas. Isso eu vejo no meu consultório, né? Como psicóloga, que às vezes o que está faltando para um paciente dá aquela guinada, eu fico muito feliz quando eles dão, que é o autoconhecimento, né? Que é tão presente desde a filosofia, né? Desde o oráculo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. Autocognição muda vidas, sim. Né? Então, assim, algumas que você vê que são completas, tem outras que você, quando lê uns Mega Pensamentos, fala assim, está detalhando, mas não é, né? Então, alguns eu vejo isso, assim. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui também. Você quer sobre algum tema? Vai te acompanhando, né? Eu fiz um assim, evitar é ver. Mas só para repetir, é ver, é ver, é ver. Que aí tem o evitemos, evitar, excelente. É ver. A literação é ver, é ver, é ver. Né? Foi de propósito. Muito bom. Tá? Muito bom. Aline, valorizemos os amparadores. Né? Tem muitos que eu gosto. Quem assiste amadurece. Né? E conforme você vai... E conforme, provavelmente é isso que ocorre, né? Conforme você vai evoluindo e novos desafios interassistenciais pela frente, mais você se sente instigada em ampliar ainda mais aquele material original, não é isso? Você pensa a respeito de várias temáticas. Eu vou jogar um desafio até para quem quiser, estiver assistindo aí. Além de eu ter um curso engavetado, né? Que é sínteses autodesassediadoras, tá? Sínteses autodesassediadoras, que é você ensinar os outros a fazer mega pensenes próprios, para que a pessoa se desassedie rápido, porque aquela síntese você vai pensar rápido e ela vai estar completa para te ajudar. Também eu acho que a gente podia fazer um dia um tratado assim, com vários mega pensenes, várias pessoas fazendo mega pensenes, seja de uma linha, seja da interassistência, vamos fazer de outra, né?
da ressomatologia, aí, né, gente que gosta de crianças, né, Isabela? E assim vai. Sim. Mas ter esse grupo maior, eu acho que vai ser fantástico, deve ser uma coautoria, né? Mais gente mesmo, né? Fazer Muito um bom. livrão assim de mega pensenes. Eu acho que é E bem. você, Eu convido aí quem quiser comigo. muito É bom. uma meta aí que eu penso para o futuro. E independentemente da publicação ou do registro da GESCOM, da gestação consciencial, você utiliza essa técnica do mega pensene trivocabular no seu dia a dia como uma forma de pensar melhor a respeito das temáticas que se apresentam naquelas 24 horas? Você utiliza isso? Faz uso Uhum. dessa técnica? Olha só, ultimamente, assim, já tem um tempinho, vou ser sincera, eu não tenho utilizado, até é bom, né, que me chamaram aqui para falar do Mega Pensene, que eu estava muito, né, depois outros livros vieram, Jardim de Alice e tal, mas assim, eu antigamente, mas lá para 2016, 2015, por aí, eu estava usando bastante, me ajudou muito. É até bom eu voltar a usar para ver como é que vai ser agora. Eu estava usando bastante. Porque, assim, principalmente assim, no meu caso, às vezes eu ficava com aquela coisa assim, mas por que que isso aconteceu comigo? E aí eu queria uma resposta. E até então a gente pode, autopesquisa, às vezes você pensar. Só que eu ficava remoendo e eu não estava com a cabeça para pensar realmente numa ideia. Eu estava emocionalmente abalada com aquilo. Né? E aí, quando você joga o mega pensene, que é processo de ideia para você, aí você não fica, como eu comentei, naquele ciclo. Você vai para uma espiral, você vai associando mais ideias. Mas para isso, eu conto na técnica que eu escolhi no caso, né, para vencer o monodeísmo, 2 mega pensenes, para ficar pensando mais, para jogar na minha cabeça, porque na minha mente, olha, acorda, cosmovisão é importante, né? Senão você vai ficar esse uróboro autoassediador, né? De ficar voltando para esse assunto sem ter uma nova conclusão, sem ter uma nova associação de ideia e emocionalmente abalada, energeticamente, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que, voltando a usar, com certeza vai ser útil, talvez me ajude a fazer novas associações de ideias, né? No momento hoje, que é outro momento, já tem um tempo. Porque pela conversa fica nítido o benefício de ampliar o nosso repertório cerebral também, né? De mexer com a nossa cognição, de oxigenar aí as nossas ideias. Isso eu acho que é uma Oxigena repercussão. mesmo. Aumenta o dicionário analógico, olha as vantagens, aumenta o dicionário analógico, associação de ideias, rapidez de pensamento. Nessa época eu estava muito taquirritímica, porque assim, eu conversava assim com você, rapidamente eu já tirava um mega pensene. Sabe? Então, assim, tem muitas vantagens, né? Além da vantagem de desassédio mental somático, da assistência, porque você às vezes começa também a utilizar os mega pensenes para assistência, para outra, né? Para interassistência. Então, aquilo que fica muito difícil de falar, você fala numa simples. Eu já consegui fazer isso. É bem legal. Impacta a pessoa, pá, né? E no teu livro, né, Mega Pensenes Trivocabulários da Interassistencialidade. Quem na escala evolutiva tem muito interesse aí pelo processo de interassistência são os amparadores, né? Os amparadores de função ali, os amparadores, sejam eles interessados na expansão das ideias de ponta da Conscienciologia, como no processo efetivo ali da assistência, na ajuda ao intermissivista. E você experienciou essas repercussões multidimensionais por parte aí dos amparadores que acompanharam o trabalho? Você percebeu? Isabela, eu percebi demais. Assim, eu fiz questão, né? Eu coloquei na parte de agradecimentos, agradecer os amparadores extrafísicos, porque assim, eu tive doação de mega pensenes, né? Assim, prontos para mim. Tinha momentos assim, durante a produção do livro, que eu acordava com mega pensene pronto. Um deles foi Palavras carregam biografias, né? E que na hora que eu anotei, eu falei assim, peraí, o que é mesmo?
porque eu tinha acordado e já me deram, né? Então, assim, eu recebi alguns de presente, sabe? Aquela coisa, a gente está sempre trabalhando junto, é coautoria mesmo, intra, inter, extra, física, né? Estamos só em dimensões diferentes, mas eles estão aí, né? Tem uma tertúlia que o professor Valdo comenta, até o Adélio aqui questiona, né, sobre o desperdício dos amparadores. Ele fala que a gente desperdiça muitos amparadores, que eles estão assim, a gente não trabalha com eles nem 70% do que deveria trabalhar, nem chega nem a metade, ele fala pior. Então, assim, eles estão aí, e eu sou muito grata, imensamente grata. Alguns foram, eu brinco assim, doados, literalmente, que eu não cheguei a fazer nenhuma análise. Eles já vieram prontos e eu só registrei, né? Esse eu lembro, foi um deles. Palavras carregam biografias. Excelente. E os bastidores da escrita conscienciológica, porque, afinal de contas, sejamos ou não conscienciólogos, tenhamos ou não paradigma consciencial nas costas, tudo que a gente faz é multidimensional. E tudo que nós... Não existe monólogo, né? Você concorda? Por mais patológico que seja aquela GESCOM, sempre vai ter interferência de consciências extrafísicas. Agora, você imagina quando você tem um time querendo trabalhar contigo, a turma quer trabalhar. Então, às vezes a gente pode interpretar uma dada assistência como algo que pesou para aquele autor, foi muito pesado, mas enfim, a partir do momento que amplia a nossa lucidez de que não estamos sozinhos e de que aquela assistência tem um time por trás, os para-bastidores eles não são pequenos e não precisam ser negligenciados, o apreço pela assistência ele fica maior, né? Você concorda, Aline? Concordo, sim, assina embaixo, porque trabalhar com equipinha e equipex é outra história, né? Percebendo essa interação, né? Aumentando, ampliando cada vez mais, porque é o que você falou, monólogo não existe, na verdade, né? Mas outra coisa é você estar mais ligada também, né? Mais conectada. Sim. Aí muda um bocado também. E tinha momentos que realmente eu falava assim, nossa, eu estou muito conectada, porque vinha muito rápido, as ideias, né? Assim, estavam bem assim rápidas de sair do papel. Né? Agora, uma outra questão que eu acho importante, quebra de protocolo. Não sei se o Emanuel vai puxar a minha orelha, a minha para-orelha, mas preciso falar a respeito disso, porque eu me deparei com essa informação valiosíssima na última semana, que é o teu epicentrismo na questão, no que se refere à acessibilidade da literatura conscienciológica ali. Você está abrindo aí uma frente, abrindo picada, uma questão muito séria. Já tinha investido, e quando só uma correção que eu faço ao teu argumento, ou que você verbalizou na introdução dessa entrevista, você colocou, quantos elogios. Não é elogio, não. Quando coloco, é porque é mesmo. A Mal, outro dia, também chamou minha atenção. Nossa, tá demais. Menos, Isabela, menos, não. É o que eu sinto. Eu posso falar aquilo que eu sinto. Você abre picada em várias frentes. E essa questão da literatura conscienciológica relacionada à acessibilidade é muito séria. Eu queria pegar um pedacinho, a gente já está quase encerrando, mas que você pudesse falar desse projeto da acessibilidade. Então, eu também acho muito séria, está começando, né? É o início do começo, eu brinco, eu estou num grupo, né, de acessibilidade digital agora, onde eu estou aprendendo também o que eu acho que, assim, faz parte da gente fala tanto em universalismo, né? Em ampliar, em estender. E, assim, é uma questão, digamos, somática, uma pessoa, às vezes, como a gente tem deficiências também, né? No soma, porque às vezes a gente pensa assim, não tem uma deficiência visual, não tem uma deficiência auditiva, mas às vezes a gente não tem, assim, um problema crônico, né? O professor Valdo tinha, né? Tomava remédio para hipertensão. Então, assim, e todos nós, né, temos algumas fragilidades no soma, que a gente pode dizer que são deficiências. Então, acho que isso, assim, faz parte do nosso processo de evolução. Chegou uma hora que, assim, chegou esse público e eu falei assim, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que outras pessoas estão juntas, não estou sozinha, ainda bem, né?
Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma parte nisso, porque assim, a gente fala de universalismo, eu estou sendo incoerente, né? Se a gente não começar a incluir pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, outras deficiências, né? Porque assim, como é que a gente vai falar de universalismo sem inclusão? Né? Claro que assim, de repente, no momento, tem momentos e momentos, né? Às vezes, nesse momento, chegou mais gente. Eu não sei se também é aquela coisa da sincronicidade, né? Porque quando a gente começa a mexer com uma coisa, vai recebendo mais daquilo, né? E aí, assim, eu comecei a receber mais informação, a ter mais sincronicidade com esse tema, tudo isso. Mas eu acho que, assim, eu vejo isso como um dever do intermissivista, né? A inclusão em diferentes aspectos. Não só quando a gente fala, assim, de deficiência, mas, assim, a inclusão das crianças, né? Que, por exemplo, se a gente for pensar bem, Evolucim não tem muito tempo, né, da Consciologia, não nasceu logo junto, mas agora criança já está, falar de criança, a inclusão dos animais, né, que a Miriam Kunz escreveu um livro, né, para os animais, da zoologia, e assim vai, né, essas inclusões, elas são necessárias, porque assim, como é que a gente vai falar de expansão sem falar de inclusão? Como é que a gente vai falar de universalismo sem incluir? Né? Sem incluir assim, olha, a informação está aqui, quem quer, né? Pega, elabora, analisa, vê se gosta, se tem a ver, se você quer entrar nessa linha evolutiva, se não quer, você tem seu discernimento. Ok, isso é outra coisa, né? Porque assim, eu vejo que amplia o discernimento, né? A gente incluir o discernimento, o que ele é? A capacidade de você distinguir, saber distinguir as diferenças. Então, para a gente incluir o outro, a gente tem que olhar também para a diferença do outro e respeitá-la, né? Respeitar os diferentes. Então, senão fica mais fácil a gente evoluir só com quem... vamos evoluir todos os intermissivistas juntos. Claro, a gente tem que se aproximar, vamos lá, intermissivistas, mas e as outras pessoas também que não sejam intermissivistas? Ou outro que possa... Né? Ou não estou falando que o deficiente ou não seja, estou só falando assim, com relação às diferenças somáticas, isso, né? Então, quando eu parei, eu pensei, são diferenças somáticas. Como é sério, só o soma. A gente, a consciência está aqui com essa embalagem. Né? Eu sou muito. Então, para mim, eu acho que a gente está até atrasada, Isabela. Eu não vejo como uma grande coisa. Eu acho que a gente está muito atrasado, sinceramente. Sabe, eu não sei se é porque estamos terminando, então o assunto é polêmico. Eu não sei se teremos tempo para esticar. Mas sabe o que eu sou favorável? É cada um abraçar a lacuna que mais te toca. É você olhar para aquele menu de assistência, que ele é muito farto e que ele precisa ser preenchido, e ver em qual etapa, qual temática eu posso aplicar melhor os meus trafores, ou eu tenho mais rapport com esse dado tema, arregaçar as mangas e tocar o barco. Isso que eu acho mais importante. Porque até a proposta do universalismo pelo paradigma consciencial é capaz que tenhamos vários amigos que já sejam universalistas, mas que, no entanto, não trabalhem no intrafísico com a questão da acessibilidade. Mas extrafisicamente a pessoa já tem uma sensibilidade maior para esse tema. Mas isso não invalida, muitíssimo pelo contrário, o que eu coloquei, de você estar abrindo picada para muitas frentes. E isso é muito sério, tanto na literatura infantil como a própria temática da acessibilidade. E por isso somos gratos, né? Os seus amigos intermissivistas aí aplaudem, são as palmas e as parapalmas pelo legado aí que você está deixando e que você está contribuindo aí para a expansão da ciência. Então, muito obrigada por mais essa entrevista, Aline. Também. E aguardamos os próximos livros, hein, Aline? Que eu estou sabendo que tem novidade por aí, hein? Dá vontade de falar mais, né? Dá. A gente começa a conversar. Tem novidade. Obrigada. A gente que agradece, Aline. E para você aí de casa, obrigada, né? Agradecemos demais a sua companhia. Excelentes reflexões para você. E até a próxima edição de mais um Grapocons.